Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento Bianco, restaura o esmalte, faz dentes fortes e saudáveis novamente. Em caso de temporal. Evitar sair com o veículo no caso de chuva intensa, arrumar locais mais seguros, mais altos e estacionar e aguardar a chuva passar e evitar os pontos que já são conhecidos da população que alagam nessa ocasião. Saúde! Veja como foi o início da campanha de vacinação contra o sarampo na região. Hoje o esquema vacinal é uma dose 0 de 6 a 11 meses de idade e depois com 1 ano uma dose e depois com 15 meses a segunda dose de vacinação. Lei de trânsito. Tem mudanças no transporte de passageiros. Então quem utiliza esse transporte irregular, ele aumenta os riscos, né, da trafegabilidade nas rodovias, que já é um risco natural, já existe um risco alto, e utilizando desses transportes ele ainda se expõe a mais riscos ainda. Hoje é terça-feira, 8 de outubro, Minas Urgente, primeira edição, já começou. Olá, muito bom dia para você ligadinho na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, nossa equipe, chegamos a partir de agora com mais uma edição do Minas Urgente para deixar você de casa muito bem informado, as principais notícias da região, prestação de serviço, tudo isso para deixar você de casa e sempre ligadinho no que acontece aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste do estado e todo o estadão de Minas Gerais. Também estamos ao vivo no Facebook, você que está se organizando para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, pode seguir acompanhando o nosso programa também pela internet. Também temos o Band Zap à sua disposição, o número está aí no alto, é o 997931300. Tem uma informação, tem uma imagem, manda para cá que a gente compartilha com todo mundo. E ainda nas redes sociais, o Instagram da Band Triângulo, @Band Triângulo, sempre postando um pouquinho da programação. E o meu, @Bagnetti, vai lá e dá uma espiadinha. Tá combinado? Olha só, hoje, terça-feira, temos o quadro Advogado do Povo. Você já pode mandar as suas perguntas. O Dr. Leônidas responde ao vivo para você. Um probleminha no trabalho, comprou um produto que não deu muito certo a negociação, a pensão que está atrasada. Muito bem, manda para cá que a gente responde ao vivo, responde na lata para você. Agora, quem acordou cedinho já percebeu, né? De ontem para hoje, uma chuva mudou o clima aqui na região, mudou a temperatura, aquele solzão que estava na segunda-feira saiu de cena para dar espaço para chuva. Eu já quero ir ao vivo com a Camila, que tem mais informações sobre a previsão do tempo para falar para a gente dessa chuva de ontem para hoje. Muito bom dia para você, Camila. Hoje, pelo menos, o clima começou mais ameno, né? Bem mais ameno, né, Bagnetti? Bom dia para você, ótimo dia a todos os amigos da Band Triângulo. Ontem chegou uma frente fria aqui na nossa região, não só Uberlândia, mas Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E aí a frente fria faz o quê? As temperaturas descem, vão lá embaixo e trouxe a chuva, né, para refrescar a nossa alma. Nós temos imagens da chuva ontem na cidade. Choveu bastante e a previsão é que essa frente fria continue aqui na nossa região até a próxima sexta-feira. Então, enquanto isso, a temperatura aí vai chegar na mínima de 17 graus, máxima de 31. Nesse momento, em Uberlândia, faz 21 graus. Vou pedir o 01 para mostrar como que está o tempo aqui. Estamos na Praça Sérgio Pacheco, no centro de Uberlândia. Céu nublado nesse momento, está chuviscando na cidade. A umidade relativa do ar está em torno de 85%, melhorou bastante, né, a umidade relativa do ar. Isso é bom para a gente respirar. Só o que pode acontecer hoje, o sol pode sair, viu? Quem olha assim esse céu não imagina, mas o sol pode sair, tem possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nós, Bagnetti, conversamos, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, porque como essa chuva vai continuar até a próxima sexta-feira,
é bom ficar atento a algumas dicas para evitar problema. Vamos ouvir o que o sargento Josiel falou em relação à chuva. As dicas é que as pessoas tomem o maior cuidado, redobrem a atenção, para que nesse primeiro momento das primeiras chuvas, devido a resíduos que vão ficando dos veículos vão deixando, essa primeira chuva ela deixa uma película sobre o asfalto e ela impossibilita a frenagem dos veículos. O que pode causar aí aborramento ou até o veículo perder a direção e vir chocar com algum obstáculo. Evitar sair com o veículo no caso de chuva intensa, arrumar locais mais seguros, mais altos e estacionar e aguardar a chuva passar e evitar os pontos que já são conhecidos da população que alagam nessa ocasião. Essa questão aí de bueiros até para os pedestres, para bicicleta, para o ciclista, não entrar nessas águas que são locais que ficam desconhecidos, pois a água acaba abrindo bueiros, acaba levantando tampas de esgoto e isso aí é um grande obstáculo, alguma coisa que vai fazer com que a pessoa possa cair, possa se machucar e possa ser até levado pela enxurrada. Em locais abertos, né, as pessoas evitarem de abrigar em locais árvore, torres, até fiação, cercas, porque o risco de raios é muito grande. Pois é, então vale as dicas, nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, né? E aí ontem a chuva, graças a Deus, não trouxe estragos, né? Não teve queda de árvore, como geralmente tem, não teve alagamentos na cidade de Uberlândia, mas é sempre bom ficar atento a essas dicas. Agora, Bagnete, Camila, a senhorita, já sei o que você vai falar. A senhorita podia sair da chuva, arruma um lugar coberto para a gente conversar aqui, porque senão depois vai ficar gripada, aí vai perder a voz, aí a gente não vai ter a Camila no nosso programa. Aí, tá vendo? Isso que eu chamo de um trabalho de equipe. Resolveu o problema. Entendeu? Então esconde da chuva, esse é o nosso cinegrafista Rodrigo 01, então conversa mais debaixo do guarda-chuva, tá certo? Porque senão depois vai me dar um problema danado. Agora eu queria que voltasse as imagens da chuva pra gente continuar conversando, Camila, até porque assim, essas imagens foram feitas ontem à noite, ali na região, ali próximo ali do Shopping Park, aquela região ali ventou muito, eu te falo que ventou muito ali, a chuva veio muito forte, aqui é mais na região central, essas imagens do PIT que a gente traz para todo mundo. Eu queria ver, você comentou falando da probabilidade de chuva e também da temperatura. Eu acho que, se não me engano, a gente tem o clima-tempo aqui para trazer para a gente, para ilustrar para o pessoal de casa o que você estava falando, né, Camila? Temperatura aí pode chegar até 30 graus, apesar da chuva estar abafado, e 90% de chance de chover hoje. Pois é, que coisa boa. Segundo o clima-tempo, a probabilidade é de chover 15 milímetros de chuva hoje. E aí, Bagnete, vale aquela dica. Não vai falar que foi pego de surpresa igual da outra vez. Faça igual 01, carrega um guarda-chuva se for sair de casa, porque tem possibilidade de chover o dia todo na cidade de Uberlândia. Vai aparecer o sol e pancadas de chuva a qualquer momento, Bagnete. Tá certo, Camila, daqui a pouco você volta, a gente tá vendo o pessoal e todo mundo com guarda-chuva. Quero saber por que a nossa equipe não ia estar protegida. Daqui a pouco vocês voltam pra gente falar de outros assuntos aqui no nosso programa. E também teve chuva em Uberaba, a região toda aí foi agraciada pela chuva. Agora eu vou lá na redação com o Juliano para falar também como é que foi de ontem para hoje. Bom dia para você, companheiro. A chuva pegou o pessoal aí desprevenido? Bom dia, Bagnete. Bom dia a todos que nos acompanham. Na noite de ontem teve uma chuvinha considerável, mas nada grave em Uberaba. Na tarde de ontem a situação foi mais preocupante, não em Uberaba em si, mas aqui na região, na BR-050, no quilômetro 151, no posto Cachucha. Uma forte chuva com rajadas de vento aí provocou pânico e destruição. Essa chuva começou por volta de 15h30, segundo os funcionários do posto, durou 40 minutos, choveu bastante e os ventos derrubaram o telhado de uma borracharia. Tinham 2 funcionários no local, mas conseguiram sair, e o telhado aí, parte das telhas caíram em cima de um caminhão e também de um carro.
parte da estrutura do posto também ficou danificada, várias pessoas estavam no local, funcionários, clientes, todos ficaram desesperados, mas não precisou da intervenção do Corpo de Bombeiros e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante esses 40 minutos, cerca de 1 hora de chuva, nenhum acidente foi registrado naquela região. Mas fato é que ali próximo ao posto Cachucha, na BR-050, uma chuva forte provocou pânico e destruição. Em Uberaba, por enquanto, aquela chuvinha de molhar bobo, mas o pessoal aqui também tem que ficar atento, Bagnete. Tá certo, Juliano, obrigado pelas primeiras informações. Um susto muito grande, a gente tá vendo essas imagens que você traz pra gente aí, a chuva forte, o vento e depois, na sequência, o prejuízo lá, o telhado que desabou. O céu até abre na próxima imagem, você vai ver, tá mais azulzinho, mas ficou o prejuízo aí para os proprietários da borracharia. Que susto grande é o tempo. Olha só, aí o tempo já tinha aberto, mas a cobertura, ó, tchau, tchau. Daqui a pouco o Juliano volta para trazer mais informações para a gente direto da redação. Falando em susto, olha essas imagens aí. Três caminhonetes estavam sendo transportadas em um caminhão cegonha, ficaram destruídas depois que o motorista, veja só você, tentou passar debaixo daquele viaduto ali da BR-452, o famoso pontilhão ali na saída de Uberlândia, para quem vai para o presídio Jaci de Assis, rumo à Nova Ponte, Araxá. Só que ele não mediu muito bem a altura ali do caminhão cegonha e destruiu as caminhonetes que bateram contra o pontilhão. Ele disse para a nossa equipe que não viu a sinalização que informava a altura do tal do pontilhão. E aí, olha só, achou que estava tudo certo e acabou batendo na estrutura. A rodovia ficou parcialmente interditada, isso começo da tarde, tá, gente, de segunda-feira. E os veículos acabaram caindo do caminhão. Que imagem impressionante. Deu uma trabalheira danada até para retirar todo mundo. Tá? Foi aí um prejuízo enorme. A gente sabe que esse tipo de carga é segurada. Ninguém ficou ferido, mas a indústria aí levou um prejuizão. Olha essa caminhonete pendurada aí, ó. Ficou engastalhado no viaduto, como diz aí a nossa legenda. Olha que estrago, uma caminhonete dessa daí é mais de 100 mil reais, gente. Isso aí é 110 mil reais, por aí, 120. E o motorista, meu amigo, vai ter que se explicar, porque aí ele mesmo, no depoimento que deu à nossa equipe, mostrou que estava desatento, não viu a sinalização. Então a gente acredita que esse tipo de motorista... Olha lá, e não é o primeiro, tá, gente? Não é o primeiro que acontece que bate aí nesse pontilhão. Ele foi reformado, nós até mostramos aqui com a Marildo Maciel no Minas Urgente, segunda edição, que no início faltava a sinalização foi feita, agora o motorista é distraído. O prejuízo vai para a seguradora. Agora, esse trabalhador distraído vai ter que se explicar com o patrão dele. Vai me desculpar, mas ele mesmo reconheceu que não viu a sinalização. Dá dó, hein? Dá dó de ver esses carros dessa maneira aí. Falando em rodovia, preste atenção no seu calendário. Mês de outubro agora está completando 1 ano daquela tragédia que matou 3 pessoas. Aquela família de Campinas que retornava de Caldas Novas. O acidente entre Araguari e Uberlândia. Você se lembra aí, você está vendo essas imagens, esse casal do interior de São Paulo estava passando o final de semana aqui, na volta sofreu um acidente e só esse garotinho sobreviveu. O que chamou muita atenção é que eles só foram encontrados quase 48 horas depois do acidente. O garotinho de 6 anos na beira da pista foi encontrado por um motorista e aí a gente ficou sabendo de tudo que aconteceu. Muito bem, 1 ano passado dessa tragédia, as investigações foram concluídas, a Polícia Civil não tem dúvidas que uma motorista sem habilitação, embriagada, voltando de uma festa de Araguari para Uberlândia, provocou o acidente, não viu o que fez, ou se viu, fez que não viu e está solto até hoje. O caso segue sem previsão de julgamento. Pai, mãe e um dos filhos morreram, só uma criança conseguiu se salvar. A menina, a motorista que provocou o acidente é uma jovem de 21 anos, ela prestou depoimento à justiça em maio. No processo aí,
Consta, como eu já disse, que ela não tinha habilitação, tinha bebido, voltava de uma festa. Ela foi indiciada por triplo homicídio qualificado em direção perigosa. Agora existe um embate aí entre a defesa e o Ministério Público para ver se ela vai a júri popular ou não. Fato é, passado um ano desse acidente, nada aconteceu. Uma lembrança triste, uma recordação triste que a gente traz para vocês, mas é fato, nada aconteceu e essa criança ficou órfã, hoje está com os avós maternos no interior de São Paulo e a motorista, que é aqui de Uberlândia, segue a vida tranquilamente. Vamos ver se nesse caso se aplica aquela máxima, né, que a justiça tarda, mas não falha. A gente está de olho. Você gosta de ganhar presentes? Gosta, né? Todo mundo gosta, não é mesmo? Pois então preste muita atenção nesse recado. É uma promoção. Essa promoção é um verdadeiro presente para você que está construindo ou reformando, meu amigo. Estou falando para você do recadinho da Nacional Pisos. Roda aí. Uma excelente terça-feira para você, ligado aí na Band, os amigos também do Facebook. Um forte abraço, hein? Essa turma aí é firmeza. E para você de Uberlândia e toda a região, você tem que aproveitar a incrível promoção de aniversário dos 19 anos da Nacional Piso. Nós preparamos tantas ofertas para você. Você não pode fechar negócio sem antes passar aqui na Nacional Piso. Tanto na Floriano Peixoto, 4212, com o Wexley, meu amigo, e a sua equipe, ou na João Naves de Ávila, 4535. Lá eu estou com a minha equipe para atender você com excelência, tá ok? Olha o tamanho dessa régua, essa aqui é grande. É régua classe A, tamanho especial e tá na promoção de aniversário. Giovanni, o preço? R$ 48,90. Olha, esse preço é à vista, mas na promoção de aniversário da Nacional Piso, você pode pagar em até 12 vezes no cartão sem juros. Obrigado, Giovanni. Então, rode a concorrência, pode rodar. E depois você vem até as duas lojas da Nacional Piso para conferir a incrível promoção de aniversário. Agora eu vi vantagem. Um abraço. Um abraço para você, Marquinhos. Agora eu vi vantagem também. Você tá vendo aí, aniversário da Nacional Piso, mas quem ganhou o presente é você. Então passe pessoalmente em uma das lojas da Nacional Piso e confira essa incrível promoção de aniversário. O presente é seu. Tem lá na Floriano Peixoto, 4212, lá no Alto da Floriano. Você fala com o Wexley e também toda a equipe está te esperando de braços abertos. Na João Naves de Ávila, 4535, é o próprio Marquinho que vai te receber para tomar um cafezinho e fazer bons negócios. Então, não perca essa chance, meu amigo. Aqui, ó. Agora eu vi vantagem, hein, Marquinho? 19 anos, Nacional Piso, e o presente é seu. Vou fazer um intervalo rapidinho, não saia daí. Na sequência vamos falar de saúde. A gente vai dar um giro na nossa região para mostrar aí o início da campanha de vacinação contra o sarampo. Atenção, pessoal, vamos ficar ligadinho, que é importante para você e para sua família. Eu volto já. Novo portal da transparência da Prefeitura de Uberlândia. É inovação e respeito com o dinheiro público. Você acompanha quanto é investido em saúde, educação, obra, social e tudo mais. E agora é feito com a tecnologia Power BI, com gráficos simples, fáceis de entender e acessíveis de onde você estiver. Moderno e transparente como a nossa relação, né, amor? Prefeitura Digital. É um orgulho pra gente cuidar de você até de trás pra frente. Estamos de volta com o quadro Bianco Responde. Doutora, eu tô aqui com a pergunta da Cida. Ela quer saber como o Bianco repara o esmalte e reduz a sensibilidade. Bom, os danos ao esmalte e à sensibilidade são causados principalmente pela erosão ácida. E Bianco traz tricálcio fosfato, que juntamente com o flúor cria uma camada protetora sobre o esmalte do dente, reparando e protegendo da sensibilidade. Descubra a ciência da proteção. Descubra Bianco.
Estamos de volta com Minas Urgente, primeira edição, com muita informação e prestação de serviço para você. Seguimos juntinhos até às 8 da manhã. O meu abraço forte aos amigos do Facebook que estão nos acompanhando. Eu já vi quem está lá, o Dionísio está lá, o Michel, a Elis Regina, a Rosinha Bagnetti. Um abraço a todos vocês, a Serli também, a Serli Campos, minha amiga, a Valéria, todo mundo, um abração para vocês. Dionísio, aquele abraço, hein? Olha só, quem for pego fazendo transporte clandestino de passageiros vai receber uma punição mais dura a partir de agora. Essa é a previsão está na previsão a mudança de 2 artigos do Código Brasileiro de Trânsito, que passou a vigorar nessa semana. Então, de ontem para hoje, mudanças, fique atento. Com as novas regras, o DR, Departamento Estadual de Rodovias, foi para as estradas. Vans e ônibus que passaram pela MG 749 em Uberlândia foram parados. Veículos que estão fazendo transporte clandestino de passageiros vão pagar multas mais altas. Passa a valer nesta segunda-feira novas punições. A multa salta de R$ 130 para R$ 293. A infração não gera mais 5 pontos na carteira, e sim 7. E o veículo fica apreendido. No caso de transporte escolar, considerado o mais grave, a multa é de quase R$ 1.500. A gente fiscaliza os veículos de passeio que fazem esses transportes, vans, ônibus, né, todos os veículos que transportam pessoas. O foco maior do órgão, né, que representa o Estado aqui, é justamente isso, preservar vidas. E se eles estão de uma forma irregular, eles estão expondo as pessoas que às vezes nem têm esse conhecimento de que é perigoso, que às vezes está com uma manutenção deficitária, que vai trazer, né, uma eminência de acidentes. A lei foi sancionada em julho desse ano pelo governo federal e foi dado um prazo de 3 meses para que todos que fazem um transporte de passageiros pudessem se regularizar. Um outro objetivo dessa blitz é pegar veículos de passeio onde os motoristas estão fazendo transporte clandestino de um município para o outro. Ele pega 4 passageiros, cobra o valor da passagem bem abaixo da van e do ônibus, mas o risco de acidentes que esse passageiro sofre é muito maior. Esse é o tipo de transporte que mais oferece riscos à segurança do passageiro. Segundo o DR, os veículos não passam por manutenções periódicas, principalmente dos pneus. Não existe seguro. Em caso de acidente, o passageiro fica sem cobertura. O problema é que esse tipo de serviço vem crescendo entre os municípios mineiros. Só esse ano, o DR fez 900 abordagens, 30 veículos foram retidos e 43 multas aplicadas. Então, quem utiliza esse transporte irregular, ele aumenta os riscos, né, da trafegabilidade nas rodovias, que já é um risco natural, já existe um risco alto, e utilizando desses transportes, ele ainda se expõe a mais riscos ainda. O presidente do Sindicato dos Proprietários de Vans, e que também representa o transporte alternativo, é a favor da fiscalização de ônibus e veículos de passeio, que fazem o transporte irregular, mas defende que as vans possam fazer esse trabalho. É que hoje não existe uma lei federal que regulamente a atividade. Por isso, muita gente trabalha de forma clandestina. Sim, já para o transporte alternativo, existe uma regulamentação que é pela NTT. Mas é uma regulamentação que ela foge dos parâmetros do trabalhador. É uma lei que foi feita, um decreto que foi feito para o sujeito realmente desistir. E qual que é agora a pedida do sindicato? Nós estamos organizando a nível de Brasil, todos os sindicatos do transporte alternativo, para nós estar buscando, junto à presidência da República, uma lei federal que venha regulamentar o transporte alternativo. Entre todos os aspectos aí que tem que ser analisado nessa questão, em primeiro lugar, pelo menos para mim, é a segurança do passageiro. Então você que se dispõe a viajar no transporte clandestino porque é mais barato, porque você vai fazer uma economia, cuidado, é a sua vida que está em risco. Você não sabe se o motorista ele tem habilitação para tal, se ele é treinado, se é uma pessoa que está descansada, se ele é barbeiro ou não. Você não sabe como é que está a manutenção do carro, pneu, sei lá, quebra uma barra. Tá, o pneu você vê se está careca ou não. Agora se tem uma barra de direção dessa aí, quebra, capota um negócio desse, vai todo mundo pro barranco. Então, em primeiro lugar, é a segurança.
você que se dispõe a pegar o transporte clandestino por causa de economia, muito cuidado, é a sua vida que está em jogo. Agora tem um aspecto econômico, né? Tem as empresas, os profissionais que trabalham certinho, pagam os impostos, dão a manutenção no carro, e aí tem a concorrência desleal de quem está trabalhando clandestinamente. Então, por isso, a importância, sim, da fiscalização, a importância de endurecer as leis. É primordial essa questão da segurança nas estradas. Você que acompanha o nosso programa aqui, vê a gente trazendo constantemente grandes acidentes, muitas mortes nas rodovias, lamentavelmente, tá? E isso é um dos fatores de risco. Então, acertadíssima essa decisão, por mais fiscalização assim nas nossas rodovias e você consciência, tá? É o famoso barato sai caro. Às vezes você vai economizar 20, 30, 50 reais numa passagem, mas você não sabe onde você está entrando, você não sabe se vai e volta com vida. Então, fica o alerta. Uma perseguição policial terminou em acidente na rodovia. A dupla criminosa foi presa. Direto para a redação, Juliano Carlos tem os detalhes dessa ocorrência. Exatamente, Bagnete. Essa ocorrência foi registrada no final da noite de ontem na BR-262, em entroncamento com a BR-050 aqui em Uberaba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo de aplicativo ele foi tomado de assalto na cidade de Igaratinga. Quando os dois criminosos renderam o motorista do carro, ele foi feito refém e depois foi abandonado. Esses bandidos fugiram no veículo sentido Uberaba pela BR-262, próximo ao passar no trevo da comunidade rural de Jubaí, eles viram a viatura da PRF. Houve a perseguição, os policiais pediram apoio da Polícia Militar, que fizeram cerco-bloqueio na entrada de Uberaba. Os bandidos furaram o primeiro cerco próximo ao Residencial 2000, mas ao chegar no entroncamento com a BR-050 na saída para São Paulo, capotaram o carro e ainda atingiram outro veículo que estavam seguindo pela rodovia. Os dois criminosos ficaram feridos, foram presos na hora pelos policiais, socorridos por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia e encaminhados para a UPA São Benedito. Foi constatado que os dois tiveram ferimentos leves, receberam alta hospitalar, encaminhados para a delegacia. O delegado de plantão confirmou as prisões e agora eles já estão na penitenciária aguardando 11h30 para experimentar a quentinha uberabense, Bagnete. E com essa chuvinha, esse friozinho, a quentinha vai vir mais quentinha ainda para eles. Agora a gente fica impressionado, Juliano, com essas imagens que você está trazendo para a gente, a gravidade do acidente, e os camaradas aí tiveram poucos arranhões. Se é um cidadão de bem, aí para ser um acidente fatal não custa nada. Agora a turma aí do couro grosso, não acontece nada. Agora me puxando na memória aqui, Juliano, a gente tem mostrado com uma certa frequência perseguições aí na região de Uberaba que terminam em acidente, né? Exatamente, os criminosos estão praticando vários roubos de veículos nos últimos dias, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal estão atentas e toda vez está tendo perseguição. Acho que essa é a quarta em menos de uma semana e os criminosos estão capotando veículos, se envolvendo em acidentes. Morreu nenhum por enquanto, mas que estão se envolvendo em acidentes, com certeza vamos esperar aí para ver. Tomara que não, mas a polícia está atenta, Bagnete. É verdade, Juliano, é o famoso vaso ruim, custa quebrar. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco o Juliano volta direto da nossa redação. Lembrando você que hoje, terça-feira, temos o quadro Advogado do Povo. O Dr. Leônidas já está aqui comigo para responder as suas perguntas. Vai lá no WhatsApp, 997933300, manda sua pergunta que a gente responde ao vivo. Tá combinado? Eu sigo falando de segurança pública aqui no nosso programa. A base da 91ª, a 91 CIA da Polícia Militar, está de saída, está de mudança da Praça Sérgio Pacheco. Você que conhece muito bem a nossa cidade, sabe que tem um posto policial importante ali no coração da praça. Muito bem, está de malas prontas, vai embora. E agora? Volto com a Camila, que está ao vivo, agora devidamente protegida, com o guarda-chuva dela, na frente do posto da Polícia Militar. Camila, que notícia é essa? A gente vê com uma certa preocupação quem frequenta a praça, quem mora na região, os comerciantes ao redor. Por que dessa transferência? Pois é, Bagnete, notícia que pegou muita gente de surpresa, como você disse, né? Nós recebemos várias ligações
de moradores aqui da região central, de pessoas que frequentam a Praça Sérgio Pacheco, reclamando da saída, falando da necessidade de continuar aqui a 91ª Companhia de Polícia Militar. Essa mudança faz parte de várias alterações que o comando da 9ª RISP está fazendo aqui na cidade de Uberlândia. Não é a primeira companhia a fechar as portas. Várias outras companhias na cidade foram substituídas por bases móveis. E essa aqui é uma companhia muito importante, como você disse, Bagnetti. Ela é responsável pelo policiamento no centro, no bairro Aparecida, bairro Brasil, Caseca e Lídice. Nós conversamos com o capitão da Polícia Militar, Tiago Lana, e ele nos disse que, na verdade, aqui não vai ficar sem policiamento. Vamos ouvir a justificativa dele dessa alteração. Então, o que vai deixar de existir aqui é esta base da Polícia Militar nesse prédio fixo. Então, os policiais militares que trabalham aqui fazendo a guarda, eles vão ser agora remanejados para o serviço, para o policiamento ordinário. Além disso, nós teremos também o remanejamento da base de segurança comunitária que está no bairro Aparecida para a Praça Sérgio Pacheco, considerando a proximidade entre as duas praças. Então nós teremos aí em grande parte do dia a base instalada aqui na Praça Sérgio Pacheco, a base de segurança comunitária, onde as pessoas poderão continuar a procurar para registrar ocorrência, para pedir informações, para solicitar o envio de boletim de ocorrência. Então, o serviço vai continuar o mesmo. Pois é, Bagnetti, mas o que muita gente reclama é que essas bases móveis não ficam durante o período da noite, né? Só do dia e parte da noite. E aí, essa é a reclamação de muitas pessoas aqui da parte central de Uberlândia. A parte administrativa da 91ª Companhia vai para o 17º Batalhão. Então, essa mudança ainda está em uma fase de transição. O capitão Tiago Lana disse que não tem uma data certinha para essa companhia fechar as portas por causa dessa mudança de readequação que tem que fazer dessa parte administrativa. A gente vai acompanhando. E outra questão também que eles estão aguardando é porque eles têm a preocupação desse prédio não ficar fechado, de portas fechadas, né? Então é um prédio da prefeitura, eles querem mudar justamente quando já tiver outro órgão, outra instituição que for vir ocupar o prédio para não ficar fechado, Bagnetti. E a gente acompanha, o dia que for fechar direitinho, a gente comunica. E pelo jeito não vai adiantar o chororô do pessoal falando que não pode fechar, porque já está decidido, decisão tomada, vai fechar a 91ª Companhia da Polícia Militar, Bagnetti. Sem dúvida, Camila, a gente segue acompanhando, então a gente soltando a informação aí que de fato essa companhia, ela deixa de existir aonde ela está, na Praça Sérgio Pacheco, com toda essa abrangência que o policial falou pra gente. Vai ter uma base móvel para substituir, mas a Camila colocou muito bem, ela fica até determinado horário e a companhia ali é 24 horas. Então essa é a preocupação da comunidade, seja de comerciantes, moradores, quem frequenta a praça, né, dessa ausência. A nossa vontade, leigo como somos, é que quanto mais polícia na rua, melhor aumenta a sensação de segurança. Mas agora a gente não entende da parte administrativa e vamos cobrar então para que essa região não fique desamparada pela segurança pública. Obrigado, Camila. Daqui a pouco você volta, olha só, trazendo problemas da comunidade. Né? Nós já havíamos conversado nos bastidores com o comando da PM, sabíamos dessa mudança, é uma reestruturação administrativa que está sendo feita, mas a população precisa saber, porque a sensação de segurança, por mais que os números tentem contradizer isso, a sensação de segurança é fato. Todo mundo tem medo de sair na rua. Vamos falar de saúde? A campanha de vacinação contra o sarampo já começou, hein? E as doses serão aplicadas até o próximo dia 25 de outubro. Ontem nós demos um alerta em primeira mão para você aqui no programa da segunda-feira e fomos a campo saber como é que está a vacinação. Passamos por várias regiões, vários postos de vacinação. A nossa equipe percorreu, conversou com especialistas, conversou com a comunidade e você acompanha agora.
Quem ainda não tomou a vacina pode participar da campanha, que vai até o dia 25 de outubro. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia pretende reforçar a imunização em crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Hoje o esquema vacinal é uma dose 0 de 6 a 11 meses de idade e depois com 1 ano uma dose e depois com 15 meses a segunda dose de vacinação. O sarampo é uma doença viral e de fácil transmissão. Por isso é bom ficar atento aos sintomas. Febre altas, o exantema, que são as manchinhas vermelhas pelo corpo. Normalmente ela vem acompanhada também de coriza, que é o narizinho escorrendo, conjuntivite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Uberlândia tem 85% de cobertura vacinal contra o sarampo. A meta é imunizar 95% do público-alvo, que são crianças menores de 5 anos de idade. É importante tomar a dose, que é a única maneira de prevenção da doença. Só neste ano já foram registrados 9 casos de sarampo na cidade. A transmissão do sarampo ela é muito fácil, é através da fala, da respiração. Então, num ambiente que tem 10 pessoas, 8 vão adquirir. Em Uberlândia, 74 salas de vacinação disponibilizarão as doses durante a campanha. As UBSFs, o horário de atendimento das 7h30 às 16h30, nas UBS das 7h30 às 18h30, nas UAIs das 8 da manhã às 8 da noite. Vamos ver agora como está a campanha de vacinação contra o sarampo na região. Em Patrocínio, a vacina já está disponível nos 16 postos de saúde e também aqui na Policlínica Municipal. A vacinação é para pessoas até 49 anos, exceto gestantes. O nosso público-alvo são as crianças até 5 anos. Nós pedimos os pais que traz o seu cartão de vacinação, até mesmo para a gente fazer um acompanhamento da situação vacinal dessa criança. E os pais que não tiverem sido vacinados poderão, inclusive, estar aproveitando essa oportunidade para vacinar. Marco é técnico de enfermagem e trabalha num hospital. Ele procurou a policlínica para atualizar o cartão de vacina. Eu trouxe o meu cartão aqui para fazer uma checada e vi que estava faltando as vacinas. Por mim, eu já tinha vacinado quando era criança. Todas as unidades de saúde do município estão abastecidas com a vacina contra o sarampo e funcionam das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. 3 unidades têm horário estendido até as 9 horas da noite. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou quantas pessoas pretende atingir na campanha nacional de vacinação contra o sarampo, mas a Vigilância Epidemiológica já vinha realizando uma busca ativa, então é mais uma oportunidade para quem ainda não se imunizou. Em Uberaba não tem nenhum caso confirmado de sarampo. São 15 notificações e um caso ainda segue em investigação. Na semana passada, os profissionais da área da saúde passaram por uma capacitação para poder atender a população nesse período de campanha. Vale lembrar que na hora de vacinar é bom trazer para as unidades de saúde o cartão de vacina, porque além do sarampo, caso falte alguma outra dose de alguma outra vacina, pode ser atualizado. Apesar da campanha ser nacional e da ampla divulgação, aqui em Unai, poucas pessoas responderam o chamado e compareceram aos postos de vacinação. Aqui nesta unidade de saúde, ninguém foi vacinado a partir da campanha. Neste outro posto, a sala de vacinação ficou a maior parte do dia assim, vazia. Apenas 2 vacinas contra o sarampo foram aplicadas até o meio da tarde desta segunda-feira. O público foi convocado. No mês de julho a gente notificou um caso, né? Um caso confirmado numa pessoa adulta, mas ficou só nesse caso mesmo. Na área rural a gente está programando para ir no mês de novembro, né? Mas quem puder vir vacinar, né? Já pode estar vindo. Então você de toda a região, está dado o recado, os postos estão abastecidos, levem suas crianças, acompanhem o cartão de vacinação, vai até o próximo dia 25, então tem tempo suficiente. Não deixa para a última hora, porque senão gera fila, começa a faltar vacina, é bom a gente ficar atento a isso. E olha, a Caixa Econômica Federal promove a Semana Nacional de Conciliação. Você que tem uma dívidazinha, tem condição de negociar, aproveite essa oportunidade. Deixei para a redação com o nosso jovem talento, Juan, participando hoje. Bom dia para você, Juan. Como é que vai funcionar essa Semana de Conciliação? Bom dia, Bagnete. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. A Caixa Econômica Federal iniciou ontem essas renegociações de dívidas para mais de 120 mil clientes.
A semana Caixa de Conciliação facilita a regularização dessas dívidas com descontos de até 90% para pagamentos à vista. E mesmo se o cliente não conseguir fazer o pagamento à vista, a Caixa vai facilitar essas negociações com descontos e condições especiais. Para verificar onde os clientes poderão ser atendidos, eles podem ir no site, vou ler aqui, caixa.gov.br/você no azul, negociar dívidas.caixa.gov.br, perdão, ou ligar para o telefone 0800 726 8068. Com você, Bagnete. Obrigado pela dica. O pessoal então aí que tem um débitozinho pode ir lá quitar, renegociar, que a hora é essa. Final do ano já vai chegando, né? O pessoal tem aquela superstição de atravessar o ano sem dívida, então começa pagando agora, tá certo? Falando de economia, volta aqui para mim que eu tenho um recado importantíssimo para você que gosta de economizar. Quero falar do supermercado Lunasa, claro, que atende Uberlândia há muitos anos, com a qualidade e o menor preço de sempre. Hoje meu carrinho tá mais lento, mas porque ele tá recheado. Mostra aqui na geral, Vinícius, o meu carrinho hoje, olha só que bela bandeja de frutas aqui, sabe por quê? Porque hoje é terça hortifruti no supermercado Lunasa. Você não pode perder, confira as ofertas comigo. Enche a tela aí, Vinição. Abóbora cabotiá, beterraba ou repolho verde, 97 centavos o quilo. Tem também banana, cebola, cenoura ou mamão Havaí, 1,97 o quilo. A alface, cheiro verde ou espinafre vai chegar para você agora na sua tela, você vai ver que bonito. Isso, 97 centavos a unidade. Tem também lá no setor de frios, olha só, pão de queijo Trigourmet, o pacote de 1 kg, R$ 8,97. Ainda no setor de frios, o apresuntado Sadia, chegando para você na sua telinha, olha só que beleza. Muito bem, R$ 10,97 o quilo. Não acabou não. A rosquinha rancheira de coco, a embalagem de 800 gramas, R$ 4,57. E ainda, para deixar a garotada doidinha, olha só, o biscoito passatempo recheado de chocolate, 130 gramas, R$ 1,47. Variedade e qualidade você encontra sempre no supermercado Lunasa, porque é tudo fresquinho, preço imperdível. Lunasa, você conhece, você confia. Eu que não sou bobo nem nada, já peguei a minha ameixinha, vou guardar o meu carrinho. Mais tarde você vai no Lunasa, compra e economiza. Para eu acabar de comer, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, o quadro Advogado do Povo, já mande suas perguntas para cá. O doutor Leônidas vai responder ao vivo para você. Eu volto já já. O primeiro seminário Remineralizadores de Solos do Triângulo Mineiro, realizado pela Prefeitura de Uberlândia, foi um sucesso. Mais de 500 técnicos e lideranças do agronegócio nacional estiveram em Uberlândia para conhecer os benefícios do pó de rocha de basalto, estimulando o desenvolvimento sustentável. O evento é uma iniciativa inovadora da Prefeitura, que tomou à frente também em um processo de retomada de investimentos em logística para beneficiar toda a região e os produtos mineiros. Prefeitura de Uberlândia. Mais uma vez, Uberlândia avança com as obras do programa Uberlândia Integrada. Já são mais de 100 quilômetros de vias recapeadas e ações de sinalização. As novas pontes do Polo Tecnológico e Rio Uberabinha estão adiantadas e já vão começar as obras do viaduto do Custódio Pereira, a Ponte do Jaraguá e a Trincheira da Getúlio Vargas. Uberlândia Integrada 2. Sua liberdade de ir e vir voltou. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente. Bom dia, ótima terça-feira para você que está ligado e ligada na nossa programação aí. Obrigado sempre pela sua audiência. E olha só, hoje, 13h45, tem programa do DEDS ao vivo. E a gente vai receber a dentista Vanessa Mairink, falando sobre saúde bucal, esportes. É um assunto bem bacana, tá? Tem também dicas, prêmios e muito mais. Tem de tudo um pouco a partir das 13h45 aqui na Band. Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento: Bianco, restaura o esmalte, faz dentes fortes e saudáveis novamente.
volta com Minas Urgente, primeira edição, nessa terça-feira, agradecendo o carinho da sua audiência. Um abraço pro pessoal que tá chegando agora aqui no Facebook. Olha só, o Luiz de Silva, um abraço para você, companheiro. E a Sandra Paiva, que tá ligando agora também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Pessoal ansioso para acompanhar o quadro Advogado do Povo, toda terça-feira, doutor Leandro da Silva aqui com a gente. Bom dia, doutor, obrigado pela presença. Bom dia, Bagnete, bom dia a você que mais uma vez nos acompanha aqui no Minas Urgente, primeira edição. Você de casa mandando perguntas pelo BandZap 99793-300, a gente responde ao vivo. Já temos pergunta aqui, doutor. A Elis participa com a gente, um abraço para você. Doutor, meus filhos moram no apartamento que eram dos avós falecidos. São 5 herdeiros, incluindo o pai deles. O imóvel só tem o registro, não tem a escritura. Os outros herdeiros podem pedir para os meus filhos saírem do imóvel? Muito bem, não de maneira imediata. Isso tudo tem que ser levado à justiça para discutir a questão da partilha em razão do inventário, mas só no fim do processo a falar em saída. Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, aqueles que forem prejudicados podem exigir, inclusive, uma compensação financeira em razão do uso do imóvel, a título de aluguéres. Mas é um caso que tem que ser discutido no processo. Não dá para, assim, aferir, atestar aqui com objetividade como resolver essa situação. É estudar o caso como um todo para chegar num parecer jurídico efetivo. Doutor, quem participa com a gente aqui agora, deixa eu ver o nome, eu não sei se está dentro da sua alçada, mas é a Solange, ela gostaria de saber o seguinte, se vai ter a regularização com os Ubers também. Bom, eu não entendi a pergunta. Que tipo de regularização? Regularização administrativa? Realmente não entendi a pergunta. Se puder, de repente, redigir, formular, se é específico, a gente responde. Tá certo, a gente vai entrar em contato com ela. O Felipe Cauã participando com a gente. Vamos lá? Então aqui tá meio doido esse negócio aqui hoje. Vamos lá, doutor. Tenho 31 anos de serviço e 46 de idade. Trabalhei como operador de máquinas e motorista de caminhões. Eu tenho direito a me aposentar? Muito bem. Aí tem que verificar junto à perícia do INSS se a sua atividade é uma atividade com grau de insalubridade, porque aí você vai ter direito aí à redução da contagem de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria. Mas essa palavra final quem dá geralmente é a perícia do órgão previdenciário. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui. Bom dia, estou com glaucoma, estou afastado há 6 meses, não consigo trabalhar, pois a situação é grave. Se o INSS me voltar ao trabalho, a empresa pode me dispensar, eu posso ser demitido, doutor? Olha, se o INSS liberar, regra geral, sim. Mas se você mantém uma condição de impossibilidade de trabalhar, você pode recorrer ao próprio INSS ou até mesmo buscar na justiça a manutenção do seu afastamento em razão deste auxílio-doença. Porque se a sua doença impede você de exercitar as suas atividades habituais, você não pode voltar a trabalhar. O que importa aí é você buscar o seu direito junto ao INSS para que você não corra risco de perder seu emprego. Doutor, olha só que dilema do Edivane. Ele conta que tem uma casa financiada pela Caixa. O enteado fez uma casa no fundo e ele se julga dono da metade do terreno. Isso pode? Em princípio, não. Em princípio, não. Ele fez a casa, mas o terreno é de quem? É seu terreno? Bom, então nós temos aí uma discussão jurídica. Temos uma casa que é dele, temos um terreno que é seu. Isso pode ser discutido numa ação judicial. Ou ele compra o terreno, ou você compra a casa. Então, necessariamente, não é dele. Agora, tem que se observar as regras de prescrição de aquisição da propriedade. Por exemplo, cabe um uso capião? Temos que verificar o tempo. Então, de toda forma, é um caso que merece uma análise mais aprofundada. Você que está chegando agora no nosso programa, terça-feira, dia do quadro Advogado do Povo, doutor Leandro da Souza aqui com a gente, mande suas perguntas pelo BandZap que a gente responde ao vivo, combinado? Doutora Alda Camargos participa com a gente, ela expõe a seguinte situação, uma criança que mora com a mãe, tem de tudo e o pai não é presente. Agora o pai quer a guarda da criança, ele tem direito? Dentro deste fato específico, não. Desse fato específico, não. Por quê? Já temos uma guarda unilateral que já é exercida a contento pela mãe. O pai quer a guarda? Por quê? Por qual razão? Ele pode buscar na justiça o que chamamos de inversão de guarda, mas a situação de fato tem que ser no seguinte sentido: a mãe não deve estar cuidando da criança, deve deixá-la no abandono, não estar prestando os alimentos necessários. Se não é o caso, ele pode tentar, que ele não vai conseguir. Num primeiro momento, é o que eu entendo. Doutor, olha só uma questão aqui também de família. O meu filho, como é que é? Gostaria de saber. O meu filho, ele pode, a mãe pode fazer...
O meu filho tem amanhã uma audiência com a ex, porém o motivo ela não deixa ele ver a criança. Ele conseguiu entrar com o advogado e até o momento não tem condições de pagar o advogado. Ele foi atrás só daqui 2 meses. Tá meio confuso. Tá, eu vou tentar explicar, eu entendi mais ou menos, né? É aquela velha situação. Um dos consortes tem a guarda, o outro genitor, né, quer ver a criança, o outro não deixa ver. Então, assim, respondendo diretamente aqui, isso não pode, isso improcede. Pai tem direito de ver a criança, mãe tem direito de ver a criança, a avó tem direito de ver a criança. E se houver qualquer ação no sentido de impedir, a pessoa que se sentir lesada pode entrar com uma ação de busca e apreensão de menor, pedir regulamentação de visitas perante o Poder Judiciário. Há vários instrumentos jurídicos. Ora, você não tem condição de contratar um advogado, busque ajuda na Defensoria Pública ou nos núcleos de práticas jurídicas das faculdades de direito para que possa lhe auxiliar. Doutor, o Vimar participa com a gente, ele conta a seguinte situação. O pai e a mãe dele são separados há 6 anos, só que no papel continuam casados. O pai formou uma outra família. Em caso de falecimento do pai, quais os direitos que a mãe do Vimar tem, sabendo que o pai tem outros filhos desse novo relacionamento? Muito bem, é um caso assim. O direito vai ser a meação, porque a partir do momento que ele deixou o lar, ali nós temos uma interrupção, um rompimento, o fim de uma sociedade conjugal. Então, a partir desse momento, ele pode constituir uma união estável. Não há ilegalidade nisso. Embora esteja casado no papel, ele deixou o lar e passou a constituir uma família. Todo aquele patrimônio que ele tinha com a esposa até o momento dele deixar o lar, tem que ser dividido pela metade. Tem que ser dividido pela metade. E com relação aos filhos, mediante o falecimento, todos entrarão na linha sucessória sem qualquer tipo de prejuízo em relação ao pai, quando ele vier a óbito, e em relação à mãe, quando vier a óbito. Doutor Maxwell de Uberaba participando, um abraço aos amigos de Uberaba. Ele conta o seguinte: a mãe da minha filha de 12 anos quer receber de mim, além da pensão de R$500, ela quer metade do 13º e metade do meu acerto na empresa que trabalho em caso de demissão. Essa cobrança é correta, doutor? O do 13º, a jurisprudência tem mitigado e ela tem atestado que sim. Com relação à saída da empresa, as rescisões não, porque são verbas oriundas do trabalho, elas são personalíssimas e elas não entram dentro dessa divisão. O que é estabelecido numa pensão? É um valor regra. Valor mensal pode ser também instituído questão de divisão de remédios, divisão de alimentos e até mesmo o 13º. Então temos que verificar o que foi entabulado perante a justiça ou perante as partes. Doutora Marisete participa com a gente, ela conta que o marido tem 61 anos e está desempregado, contribuiu 32 anos com o INSS. Quanto tempo ainda ele tem que contribuir e se pode contribuir como autônomo? Ele pode contribuir como autônomo sim, sem problema nenhum. Ele teria que contribuir até 35 anos, pelo menos essas são as regras atuais de momento, tá? Para ele poder requerer a sua aposentadoria. Pode contribuir como autônomo sem maiores dificuldades. Doutor, olha só que pergunta cabulosa essa. Doutor, se eu matar um maldito ladrão que já me furtou 3 vezes e fica solto, quantos anos eu fico preso, já que sou cidadão de bem? Não me identifique, eu moro no bairro Roosevelt. É pior que uma realidade, né, doutor? É pior que uma realidade, vai ficar de 8 a 12 anos, é um homicídio simples, né? Não pode, né? Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, né, Bagnete? Embora seja revoltante, a gente vê aqui nos jornalismos policiais todos os dias atrocidades, quer dizer, a justiça muitas vezes não traz uma solução para o cidadão, mas não é a justiça, tem que mudar as leis. As leis para os delinquentes ainda são muito tacanhas, são muito simples, são muito benéficas. Isso precisa mudar. A pressão é junto ao Congresso Nacional. Não faça justiça com as próprias mãos. Doutor, para a gente encerrar, o Cláudio Honor participa com a gente. Ele conta que trabalha com um caminhão de 4 eixos, mas o salário que ele recebe de um caminhão de 2 eixos, ele tem direito a essa diferença de salário? Vamos lá, se tem essa diferença estabelecida na regra interna da empresa ou numa convenção seletiva sindical, não tem a menor dúvida, é verificar o caso. Qual a regra que estabelece isso? Convenção do sindicato ou regra da empresa? Se há sim essa separação de salários e você não recebe como aquele que trabalha no caminhão de 4 eixos, você tem direito a essa equiparação por todo o período que você atua na função do caminhão de 4 eixos. Doutor Leandro Souza, nosso advogado do povo, toda terça-feira aqui participando com a gente. Muitas perguntas, né, doutor? Obrigado pela sua presença. Até terça que vem. Até terça que vem, se Deus quiser. Tá combinado, tchau, doutor. E olha só, vou trazer para você, infelizmente, mais um caso de feminicídio, mais uma mulher que foi assassinada. Desse caso, uma idosa que foi morta a facadas pelo marido em Uberaba.
O homem tentou tirar a própria vida em seguida e segue internado. Foi nessa casa, em um bairro de classe média em Uberaba, que José Pedro Filho, de 61 anos, matou a esposa, Ivonice Ferreira da Cunha, de 72 anos. Segundo a polícia, o autônomo deu 2 facadas na mulher. Na sequência, ele bebeu veneno para matar ratos, chamou a polícia e esfaqueou o próprio corpo com a faca que matou a companheira. O próprio autor, né, ele ligou para o 190 noticiando o fato, né? E nós rapidamente, né, enviamos a guarnição e deparamos com a situação. Ele, ao chegar a viatura chegar na casa do casal, ele narrou o fato e logo em seguida ele desfaleceu. Vizinhos do casal ficaram assustados com a morte cruel. Eu não estou acreditando, eu estou sonhando, por enquanto. Nem sabia se eles brigavam, não sabia de nada. Após ter sido encontrado pelos policiais na casa, José Pedro foi socorrido pelo SAMU e veio para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele passou por cirurgia e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, segue internado em recuperação no Centro de Terapia Intensivo e o quadro clínico dele ainda é muito grave. Se receber alta, José Pedro vai ficar à disposição da Justiça. Nesse caso aí, como teve o flagrante delito, ele vai, depois do atendimento médico dele recuperar a saúde, ele vai ser encaminhado para a penitenciária. Dificilmente a família e amigos vão esquecer de tanta violência. De qualquer maneira, ou vivo ou morto, eu vou sentir muita falta dele, entendeu? Como se ele fosse uma pessoa da minha família. Olha, lamentável essa situação. Eu quero voltar na redação, saber do Juliano o estado desse homem que matou a companheira e tentou se matar. Juliano, ele está vivo ainda? Bom, Wagner, ele continua internado no Hospital de Clínicas. O caso dele é muito grave, ele passou por cirurgia, está no setor de terapia intensiva se recuperando. A mulher vai ser sepultada hoje às 9 horas da manhã e a família, tanto família quanto amigos, vizinhos, estão todos abalados com essa situação. Se o José Pedro Filho receber alta hospitalar, ele vai ser encaminhado para a delegacia e depois vai ser encaminhado para a penitenciária, onde vai responder pelo crime de homicídio ou feminicídio, mas por enquanto ele continua internado em estado grave. Terrível, abusivo, o homem bebia demais, judiava da mulher. Agora tem uma outra história aí que a gente também fica por entender, uma mulher que meteu fogo na casa do ex e ainda agrediu a ex-sogra. Exatamente, esse caso foi registrado na noite de ontem no bairro Antônia Cândida, na rua Edgar Araújo. Segundo informações da Polícia Militar, a jovem Jéssica Cristina Silva, de 24 anos, chegou na casa alegando que tinha que buscar alguns pertences e umas roupas na casa do ex-marido. Mas ela começou a discutir com o homem, em seguida ateou fogo na cama e também em um cômodo da casa. A sogra, ex-sogra dela, foi ao local para tentar conversar, para acalmar, mas também foi agredida pela Jéssica e ela só se acalmou quando a polícia chegou e a mãe dela também conversou com ela. Os bombeiros foram ao local, combateram o fogo, o SAMU socorreu a ex-sogra, que teve ferimentos leves devido a golpes de capacete. Ela foi levada para a UPA São Benedito e a Jéssica foi encaminhada para a delegacia, teve a prisão confirmada e já está na penitenciária aguardando a audiência de custódia, Bagnete. Que ódio é esse, moça? Desarma o coração, que isso não dá camisa a ninguém, não. Agora, falando de mulheres aí possuídas, Juliano, teve uma mulher que foi presa com drogas escondida numa panela. Ela estava cozinhando. Que história é essa? Bom, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas pelo Disque Denúncia Unificado, falando que um casal estava traficando drogas no bairro Costa Teles. Os policiais foram até a rua Nabor Abadi de Oliveira e abordaram a Jéssica Stephanie Oliveira Santana, de 27 anos. Durante buscas, os policiais ficaram surpresos porque encontraram tabletes de maconha na panela elétrica e também em um pote de margarina na geladeira. Eles questionaram a mulher, ela disse que os entorpecentes pertenciam ao marido, ela ligou para ele porque ele estava trabalhando. Aí você já sabe, né, Bagnete? A polícia está em casa, não apareceu, ela foi levada para a delegacia e depois para a penitenciária, Bagnete. Parece piada, hein, Juliano? Obrigado pelas informações, amanhã você volta. Deixa eu dar uma passadinha
passadinha rápida na Camila, que tem vagas de emprego para nós também, para a gente fechar o programa nessa terça-feira. Camila. É isso mesmo, Bagnete. O Cine de Uberlândia está com 8 vagas disponíveis. Tem 2 oportunidades para pessoa com deficiência, de oficial de serviço geral e monitor de transporte escolar. Ainda tem vaga para cabeleireiro, exige experiência, eletricista de instalações com salário de R$ 1.281, vaga para desenhista de web design e torneiro mecânico. O Cine de Uberlândia fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. Ótima terça-feira a todos. Para você que está procurando trabalho, boa sorte, Bagnete. Obrigado, Camila. Ótima terça-feira de trabalho para você. Esse é o Minas Urgente, primeira edição, trazendo muita informação e prestação de serviço para você. O Minas Urgente, segunda edição, com o nosso baixinho Amarildo Maciel, vai falar aí de uma reunião da Segurança Pública em Belo Horizonte para regularizar a questão dos salários atrasados e reajuste de salário para o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tá certo? Eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Na sequência, notícias da redação, depois aqui na Band, Jogo Aberto, aí sim chega o nosso baixinho, depois o programa do 10 da tarde, o da Tenão e à noite a Maria Clara no Band Cidade. Ótima terça-feira, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!